Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma sessão da tarde. Eu sou a Gabriela Ribeiro, professora, que vou conversar com vocês hoje sobre o Marco Legal das Garantias. Recentíssimo, né, pessoal? Agora do dia 30 de outubro. Então, vamos lá, sem mais delongas, iniciando aqui a apresentação para que a gente possa tratar. Deixa eu só voltar aqui na página inicial. Bom, como eu disse, nós vamos tratar sobre o Marco Legal das Garantias, né, a Lei 14.711, agora de 30 de outubro de 2023. Então, possivelmente vocês mais ouvirão falar Marco Legal das Garantias, mas é sempre bom ter o número da lei. Essa lei, pessoal, antes da gente iniciar, era um projeto, obviamente, muito discutido, até que enfim saiu, mas assim, tem como objeto delimitar um pouco essa questão das garantias, ajustar algumas coisas, como a gente vai ver mais para frente, ela fez, na verdade, muitas alterações a leis que já existiam, tá? Obviamente na busca aí de acertar, de ajustar algumas coisas, para melhorar, claro, fomentar a economia, ajudar na concessão de crédito, mas, obviamente, para ajustar e melhorar a forma do credor de perseguir seus créditos, tá, pessoal? Para tentativa de diminuição aí da inadimplência, né, que é muito grande hoje no Brasil. Então, seguindo aqui, vamos iniciar. Bom, a Lei 14.711 de 23, ela vai dizer sobre o que trata, né, o marco legal das garantias. Ela vai dispor, então, que é um aprimoramento das regras, né, de garantia, então, a execução extrajudicial dos créditos garantidos por hipoteca, né, a execução extrajudicial de garantia imobiliária em concurso de credores, o procedimento da busca e apreensão extrajudicial de bens móveis, né, em caso de inadimplemento, claro, do contrato aí de alienação fiduciária, chamada AF, e o resgate antecipado aí da letra financeira, tá? Obviamente, pessoal, como eu disse, altera diversas leis, eu não vou aqui para vocês elencar todas, coloquei aqui no material, possivelmente até vejo com o pessoal da Inove para a gente disponibilizar esse slide, mas aqui são as leis que vão estar alteradas por ela, tá? Também consta do dispositivo inicial, então vocês podem ter acesso na simples busca da lei, para que vocês possam conseguir verificar uma por uma. Então, eu trouxe aqui alguns destaques, né? Então, uma das leis, que é o sistema de financiamento imobiliário, por exemplo, tem alteração ao Código Civil, por exemplo, a lei de registros públicos, tá? O próprio Código de Processo Civil, então todas essas alterações vão constar dessas leis, tá ok? Bom, em primeiro momento eu queria trazer aqui para vocês o primeiro artigo, né, dessa lei. O que vai dizer esse primeiro artigo? Ele vai dizer que a lei dispõe sobre o aprimoramento das regras relativas ao tratamento do crédito e das garantias e as medidas extrajudiciais para recuperação de crédito. Então, voltando aqui a minha introdução, vejam, né, o objetivo dela é o aprimoramento aí as medidas extrajudiciais, ou seja, para eu não precisar, eu credor, né, não precisar me socorrer da justiça para poder recuperar meu crédito, para conseguir receber o que é devido, certo? Então, a intenção dessa lei, ela é facilitar a retomada dos bens dados em garantia, obviamente, né, então eu diminuo aí a burocracia, eu tendo a minimizar essas questões burocráticas que seriam um processo de execução, e aí eu coloco de forma mais otimizada, mais acelerada, enfim, com dispositivos já existentes, melhorados, obviamente na visão da lei, na tentativa aí de reduzir esse risco de inadimplência, que é o que a gente conversou agora há pouco, tá? Então, facilita a execução dessa garantia. Porque vamos lá, pessoal, se a gente colocar na pauta aqui, as execuções hoje em dia, o processo de execução, ele é custoso, certo? Então, digamos que você tem uma dívida de 1 milhão, né? Claro, aqui eu estou dizendo, digamos, o TJ de São Paulo, né? O Tribunal de São Paulo, a gente tem um teto de custas, mas mesmo assim, para você entrar com o processo, você precisa pagar 1% de valor das custas, né? Do valor da causa. Então, isso onera o devedor, né? Tentativa de busca de bem, se ele não consegue executar o bem dado em garantia. Então, tem várias minúcias que, por si só, não obviamente só oneram, como também trazem uma morosidade maior para que ele consiga ali perseguir aquele bem que já foi dado em garantia para ele, como uma alienação fiduciária, por exemplo. Seria uma simples aí tomada desse bem que já foi dado em garantia. Então, tudo isso obviamente, é a teoria, a prática, a partir de agora a gente vai começar a verificar como vai funcionar, mas eu trouxe para vocês aqui os principais destaques para que a gente entenda aí o que é importante saber sobre o marco legal das garantias, tá? Então, avançando. Começando aqui os nossos destaques, pessoal.
Queria falar com vocês sobre garantias sucessivas. O que seria essa garantia sucessiva, né? Até um nome inicial que foi dado, a gente não sabe se vai perdurar, se vai modificar, enfim, não é um nome constante da lei, mas é algo que já se vem conversando justamente pela natureza do que é, de como acontece. Essas garantias sucessivas, então, é uma possibilidade de eu ter um novo contrato com a mesma garantia. Ou seja, dentro do limite aí do valor do bem, né? Anteriormente, digamos que eu teria aí um empréstimo, um contrato que eu dei como garantia um imóvel, no nosso exemplo, né, de 50 mil reais. E a minha dívida é de 10, uma conta bem simples, tá, pessoal? Então ainda me sobra 40. Mesmo me sobrando 40 desse imóvel, ou seja, o valor dele, eu teria claramente que deixá-lo obrigado só com esse empréstimo, com este contrato. Eu não poderia onerá-lo em outro, nesse restante, né? Agora eu posso, essa é a chamada garantia sucessiva. Então, na minha conta bem simples aqui, para a gente não se alongar na matemática, que vocês sabem que advogado não é muito da matemática, né? Mas se a gente tem aqui um contrato, digamos, de 10 mil com um bem dado em garantia de 50 mil, agora eu posso utilizar deste mesmo bem para dar em garantia um outro contrato, obviamente desde que limitado ao valor do bem, então eu tenho excedente aí 40 mil livres, né? Eu posso usar esses 40 mil para garantir um outro contrato, certo? Essa seria a garantia sucessiva, você pode onerar mais de um bem. Isso, pessoal, obviamente tem aí a intenção de fomentar a negociação, não só, mas baixar taxas e tudo mais, porque de fato é possível que você não prenda, né? Você consegue trabalhar de uma melhor forma, conseguir crédito um pouco mais fácil, justamente porque você não tem mais essa prisão em relação ao bem, ele não fica ali unicamente em um único contrato, ele não fica ali preso sem a possibilidade de você utilizá-lo em outras demandas, né? Então, possibilidade de um novo contrato com a mesma garantia dentro do limite do valor do bem, como eu falei aqui na nossa hipótese, mas obviamente o valor de um imóvel é bem maior, tá? Eu me utilizo dessa sobra, né, entre aspas, para garantir a próxima operação. Não só a operação inicial que já tem que estar garantida por óbvio, mas o que restou eu vou garantir as próximas, tá? Então é possível a escolha de uma outra instituição, inclusive, tá, pessoal? Eu não preciso estar atrelado à mesma instituição financeira, porém, ela precisa ser integrante do mesmo sistema de crédito cooperativo aí da instituição que concedeu o crédito originariamente, tá? Então, tendo essa questão, eu consigo aí trabalhar até mesmo com mais de uma instituição, que é uma inovação bem bacana, tá? A ponto de vista do devedor, uma facilidade aí para obtenção de crédito. Digo novamente, aqui na teoria a gente vai ver como vai funcionar na prática, mas é um ponto super importante que foi trazido agora. Agente de garantia, pessoal, o que seria esse agente de garantia? Ele é designado, então, pelos credores, tá? Ele pode ser um credor, ele pode ser um terceiro, mas ele vai ser designado pelos credores, vai atuar em nome próprio e em benefício dos credores, tá? Ele vai poder fazer o registro do gravame do bem, ele vai gerenciar o bem, executar a garantia, tá? Inclusive, se for necessária a execução extrajudicial, ele também vem com essa figura, tá? Quando prevista na lei, obviamente, né? E ele tem o poder de atuar em ações judiciais, inclusive sobre o crédito garantido. E aqui o que é bem bacana, pessoal, de destacar, é que ele não fica preso somente aos credores, ele pode ir em parceria com o devedor também. Então vamos ver, apesar de serem representante dos credores, como a gente falou agora há pouco, esse agente de garantias, ele também pode manter o contato com o devedor, o contrato, perdão, com o devedor para pesquisar a oferta de crédito que for melhor, mais vantajoso, obviamente, ajudar no procedimento de formalização e na intermediação aí para resolver as questões relativas aos contratos de operação de crédito, as garantias e tudo mais, tudo dentro da legislação, desde que não seja vedado por lei, tá? Então, em lei vai constar ali, vão constar, né, as hipóteses que ele vai poder atuar nesse conjunto aí, tanto credor quanto devedor, para, obviamente, fazer esse ajuste, tá? Sobre o agente de garantias, pessoal, é bom que vocês saibam também, tem mais algumas especificações. Aqui eu trouxe até alguns destaques mais importantes para a gente também não se alongar demais. Convido vocês a visitar a lei, obviamente, estudar com mais profundidade e poder entender melhor como funciona, mas o da agente de garantia eu gostaria de fazer a ressalva que, a partir do recebimento, né, ele teria aí, então, da liquidação desse crédito, 10 dias
para distribuir os pagamentos, enfim. Então, é uma coisa bem monitorada, tá, pessoal? Não tem também a possibilidade desse agente sumir com tudo. Também é possível que ele seja destituído, que seja constituído um outro. Não é nada em absoluto, é bem aberto. Claro que para isso é uma organização, precisa ter uma constituição de uma assembleia desses credores, tá? Tudo isso para nomeação talvez de um novo agente, enfim. Então, tudo tem que ser feito de forma legal no procedimento da lei, tá? Não é simples constituição, eu escolhi alguém, ele vai fazer o que ele quer com isso, tá? É obviamente possibilitando que o credor fique de olho, que ele esteja em observância a esse tipo de atuação desse agente e tudo mais, ok? Bom, permanecendo aqui nos nossos destaques, vou falar com vocês dos procedimentos de execução extrajudicial das garantias, tá? Com alienação fiduciária de bens móveis, tá? Então, os avanços da lei, eles tornam aí mais fácil, como eu já disse, essa execução, tá? Até a consolidação efetiva da propriedade, enfim. Então, houve modificação aí tanto para alienação quanto hipoteca para datas, data de leilão, prazos e tudo mais. Então, é importante que vocês se atentem a isso, tá? Possibilidade de extensão da hipoteca para garantia de novas obrigações em favor do mesmo credor, importantíssimo. A hipoteca, então, pessoal, agora ela pode ser estendida justamente a pedido do proprietário, tá? Para garantir uma nova obrigação do mesmo credor. Aqui a gente já não está na hipótese da alienação fiduciária, que eu posso ter mais de um credor, para a hipoteca tem que ser o mesmo credor. Eu mantenho, obviamente, o registro e a publicidade originárias, mas eu posso estender a hipoteca, olha que bacana. Temos também a execução extrajudicial de créditos garantidos por hipoteca, mais uma permissão aí concedida por essa lei, que é também importante, mostra mais uma vez esse intuito aí de tentativa de minimizar ou de cercar essa inadimplência. Então, eu tenho a permissão para que os créditos garantidos por hipoteca eles sejam agora executados extrajudicialmente, pessoal. Então, vou alinhar o procedimento da hipoteca, né, com referência da alienação fiduciária e fazer essa questão para que eu consiga fazer a execução extrajudicial, tá? Então, deve conter de forma expressa no contrato, né, no procedimento de execução extrajudicial previsto em lei, para que eu possa me utilizar dessa execução para hipotecas. Possibilidade de tentativa de acordo, negociação antes mesmo do protesto. Aqui, mais uma vez, pessoal, trazendo também a questão do devedor, na tentativa de auxílio, também de resolução, até mesmo para evitar maiores problemas, levar isso para judicialmente, judicializar a questão, enfim. Mas, de novo, um viés do devedor de eu conseguir mais uma etapa antes da execução, tá? Então, eu tenho uma tentativa de negociação antes mesmo de eu protestar o título, tá? Então, isso vai ser feito por onde? Pelo cartório, tá? Então, o tabelião, ele vai poder receber o valor da dívida, no caso, se obviamente entrar em um acordo, numa negociação, tá? Já protestado, inclusive, se for o caso, e ele vai, em eventual crédito aí, ele vai atualizar esse valor, tá? Ele vai pegar esse valor da dívida e ele vai, obviamente, também acrescentar os custos, emolumentos do cartório, do registro do protesto e seu cancelamento, se já houver, obviamente, feito o protesto, as demais despesas. Então, tudo isso vai ser negociável e o próprio tabelião pode dar andamento nesse sentido, tá? Não precisa nem ser o devedor. Eu posso agir diretamente pelo cartório e o cartório resolve, ele faz essa tentativa de contato e tudo mais, tá? Então, de novo, a possibilidade de tentativa de acordo e também de delegar a renegociação da dívida ao tabelião, tá? Ele pode, inclusive, pessoal, que aqui é importantíssimo, tentar intimar o devedor por meio de aplicativo de mensagem instantânea, que eu trouxe como exemplo o WhatsApp, que é o que é mais usado, né, obviamente, mas ele pode. Já pensou você, devedor, recebe uma intimação por meio de WhatsApp, então fique atento, porque agora é possível, tá? Lembrando que estamos falando da renegociação da dívida por meio de tabelião do Marco Legal das Garantias, tá? Então, aqui é preciso destacar, obviamente, que essa informação ela é considerada cumprida apenas com a funcionalidade de recebimento liberada na plataforma. Então, essa plataforma ela tem que ter ali uma comprovação de recebimento da mensagem, de que aquilo foi lido, enfim. No WhatsApp a gente tem essa funcionalidade e tudo mais, tem pessoas que desativam, enfim, então não sei como é que isso vai funcionar muito na prática, novamente, tá? Mas é necessário que tenha essa funcionalidade de mostrar que, de fato, ela foi recebida, tá ok? Para ser válida, né? Outro destaque que eu queria trazer para vocês, pessoal, é a exclusão das disposições à isenção no imposto de renda para aplicação feita no Brasil por residente no exterior.
Isso era um assunto também que era bem discutido, essa questão de imposto, né? Então houve a exclusão dessas disposições, que agradou a muitos. Então, a partir de agora não tem mais essa isenção, tá? Também uma outra inovação bacana, ele vai alterar a própria lei de registro público, que é a lei 6.015, né, de 73, 6015 de 73. Ele vai permitir, então, que os cartórios de registro civil das pessoas naturais, obviamente, eles façam a emissão desse certificado, né, a prova de vida, a antiga chamada prova de vida. Também vai poder ser feita de estado civil, de domicílio, físico ou eletrônico, né? Para isso, obviamente, tem que ter um convênio entre a instituição interessada e também o cartório, para que seja feita a comunicação de forma imediata, tá, pessoal? Essa prova, esse atestado, ele tem que ser feito de forma imediata, então é necessário verificar essa questão do convênio para informação, mas pode ser feito também agora. Bom, aqui eu vou entrar numa seara já um pouco mais avançada, que traz uma discussão, até se vocês acompanharam recentemente, super importante. Por quê, pessoal? Aqui teve um veto que muito se fala, se vocês forem a fundo, como eu disse, leiam, estudem sobre, vocês vão ver que do projeto inicial para a publicação final da lei, houve um veto aí em relação à retomada de veículos, né, dados em garantia a um empréstimo, sem autorização judicial, obviamente, né? Então seria uma possibilidade de tomada desses veículos sem autorização judicial que constava da lei, assim como consta para os imóveis, mas ela foi vetada pelo presidente. Então, aqui até trouxe para vocês um trecho da justificativa do governo, que foi a seguinte, né? Ao criarem uma modalidade extrajudicial de busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente em garantia, acabaria por permitir a realização dessa medida coercitiva pelos tabelionatos de registro de títulos e documentos, claro, sem que haja uma ordem judicial para tanto, certo? O que violaria a cláusula de reserva de jurisdição e ainda poderia criar risco a direitos e garantias individuais, como os direitos devidos ao processo legal, a inviolabilidade de domicílio, consagrados nos incisos aí do artigo 5º da Constituição Federal, certo? Então, esses foram aí os motivos, as justificativas para que não se autorizasse essa questão da tomada do veículo sem autorização, obviamente um veículo dado em garantia, né? O que traz muitos questionamentos, pessoal. Acho que esse foi um dos pontos mais polêmicos, assim, que trouxe para a discussão, justamente porque, se a gente avançar aqui, nós tivemos recentemente, agora no dia 26/10, uma decisão do STJ, pessoal, que ela declarou a constitucionalidade, ou seja, a possibilidade de uma execução extrajudicial por bancos, também tratando da questão da extrajudicialidade, né, nos contratos de mútuo pelo sistema financeiro imobiliário, que é a Lei 9514 de 97, justamente também alterada pela Lei 14.711 de 23, que é o Marco Legal das Garantias, tá? Então, ela permite e houve essa discussão posteriormente, óbvio, porque aqui, se vocês se atentarem, a decisão do dia 26/10, a lei, como eu disse, é do dia 30 de outubro, né, alguns dias depois. Aqui, pessoal, em recurso extraordinário, 860.631, de relatoria do ministro Luiz Fux, ele diz o seguinte na decisão. Esse acórdão ainda não está disponível, pessoal, mas justamente porque esse tema ele era base de repetitivo, né, que é aqueles temas que vêm sendo julgados, vão ser julgados em conjunto, obviamente, pela recorrência, né, de discussão sobre, tornam-se afetados, enfim. Então, ali a gente tinha aí um tema de repetitivo, que era o tema 982, repercussão geral. Então, o tribunal, por maioria, apreciando o tema 982, né, da repercussão geral, reconheceu o recurso extraordinário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão do tribunal, o tribunal de instância inferior, né, nos termos do voto do relator, por unanimidade, fixou a seguinte tese, que é o que interessa para a gente agora. É constitucional o procedimento da Lei 9514 de 97 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal, tá, pessoal? Então, aqui foi decidido que é sim possível e que é constitucional eu ter essa execução da garantia. Aqui, inclusive, vale trazer a título de exemplo, era um caso no qual houve atraso no financiamento e foi consolidada a propriedade extrajudicialmente do imóvel e mantido,
tá, pessoal? Então, a decisão do STJ foi nesse sentido. Houve até muito que se perguntar, que algumas pessoas ficaram bem preocupadas se isso valeria para qualquer tipo de contrato, se entraria na seara da execução ou não, enfim. Aqui era uma coisa diferente, um mundo à parte, porque a gente estava tratando aí de um imóvel financiado, enfim. Então, tinha um nicho em específico, mas que foi se utilizado desse raciocínio para que se mantivesse aí a questão da tomada extrajudicial do imóvel, ao passo que o credor extrajudicialmente, por meio do cartório, ele vai consolidar a propriedade, ele vai, obviamente, poder levar a leilão, enfim, expropriar o imóvel. Então, isso se confunde até se a gente for pensar, porque, poxa, houve um veto e impossibilidade de você fazer isso com os bens móveis, um veículo, né, em específico. Com os bens imóveis, por exemplo, uma casa, foi decidido pelo STF que dá para fazer. Até aqui, pessoal, perdão pelo equívoco, consta STJ, mas é STF, tá? Depois eu vou fazer o ajuste no material. É possível, sim. Então, como é que fica essa questão, né? Então, dessa análise, o que tem entendido, né, pós-publicação, obviamente, do Marco Legal das Garantias, é que a decisão do STF, no STJ, não teria relação, até mesmo estaria equivocada com base no veto aí do presidente Lula em relação ao veículo especificamente, né, já que o veto diz respeito à tomada de veículo, que é um bem imóvel, sem autorização, e a decisão do STF autorizou a tomada do bem imóvel, tá? Que é, no caso, uma casa, né, pessoal? Então, só retomando aqui, se a gente for verificar esse entendimento em si, eu acho que aqui é o que mais tem, até para a gente trazer essa discussão jurídica, é o que mais tem a talvez ter um pezinho para ter algum tipo de modificação eventualmente, ou algum tipo de decisão que posteriormente possa ser reformada, em que pese a disposição legal, obviamente. Porque se a gente for por esse raciocínio, também seria possível, né? Por que não fazer a mesma coisa com os veículos? Até entendo aqui a justificativa, mas a gente entra nessa mesma seara que é o intuito, afinal, da lei, né? Do Marco Legal das Garantias. Eu tenho o intuito de facilitar, de auxiliar, de ajudar, de alguma forma, a retomada dos bens extrajudicialmente, né? Como a gente já falou, tudo que implica uma execução, enfim. Então, aqui seria muito mais fácil, até mesmo, principalmente para veículos, que são contratos bem recorrentes, até em massa, né, massivos, a gente podia dizer, que eu teria essa possibilidade também, né, se fosse modificado esse entendimento que, por hora, não entrou, tá, no marco legal das garantias. Por hora, a gente mantém só para a questão do imóvel, pessoal. Bom, deixa eu avançar aqui. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje são esses destaques. Espero que vocês tenham gostado. Destaques da lei, né, do Marco Legal das Garantias, na verdade, é um estudo bem amplo da lei. Ela traz, como eu falei desde o início, vários outros dispositivos nos quais ela faz alteração. Mas aqui estão as principais modificações que podem, obviamente, auxiliar vocês, ajudar vocês a trabalhar com isso. Vamos ver como é que vai funcionar na prática. Desejo que de fato, funcione, para que a gente possa minimizar alguns problemas e tentando ajustar aí essa lei que foi tão esperada e finalmente saiu. Bom, convido vocês também a assistirem outros conteúdos meus e nosso da Inove, e espero vocês na próxima aula. Uma ótima tarde e até lá.